Sabe aqueles símbolos que são tão, mas tão antigos que o significado original deles meio que se perdeu no tempo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos mais misteriosos da maçonaria, o ponto dentro de um círculo. E o que vamos descobrir vai muito além do que se imagina. Olhando assim parece uma coisa simples, né? Um círculo com um pontinho no meio. Mas essa figura é absolutamente central na tradição maçônica. E o mais curioso é que a história dela não começa com os maçons, não. Variações desse mesmo símbolo já apareciam em várias culturas ao redor do mundo. Muito, mas muito tempo antes. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. De onde veio esse símbolo, afinal? Para achar a resposta, a gente vai fazer uma viagem que mistura a astronomia antiga, filosofia e, o mais importante, um segredo super prático que foi guardado a 7 chaves por séculos. Então, vamos começar a desvendar esse enigma. Pensa assim, entender esse símbolo é como se a gente estivesse numa escavação arqueológica. Cada camada que a gente tira revela um significado mais antigo e mais surpreendente que o anterior. Para a gente poder entender o que esse símbolo significa para os maçons hoje, a gente precisa primeiro voltar lá atrás, nas raízes. Vamos dar uma olhada em como as civilizações antigas, do Egito à Grécia, olhavam para essa forma e que tipo de poder elas viam nela. Então, bora lá. Vamos começar a tirar a primeira camada. E essa primeira camada nos leva direto para o jeito como os povos mais antigos olhavam para o céu e tentavam entender o universo. Imagina só, para as primeiras civilizações que mapeavam as estrelas, o círculo era a forma do próprio cosmos. Não tem começo, não tem fim, ele representava a perfeição, o ciclo eterno da vida, do universo todo. E aquele pontinho no meio? Bom, esse era o Sol, a fonte de luz e de vida. Até hoje, aliás, na astronomia, um círculo com um ponto no centro ainda é o símbolo do Sol. Juntos, o círculo e o ponto eram uma imagem da criação. Mas calma, que a coisa fica ainda mais profunda. Em culturas como a do Egito e da Índia, o ponto passou a representar o princípio masculino e o círculo o feminino. Então, juntos, eles não eram só o universo, eles eram a união divina do Criador, a própria fonte de tudo que existe. Só que aí vem a versão maçônica e adiciona um elemento extra, uma camada a mais nesse mistério. 2 linhas paralelas, uma de cada lado. E olha, elas não estão ali por acaso, não. Elas carregam um peso espiritual enorme e são motivo de muito debate. Então, dentro da tradição cristã, uma interpretação muito comum é que as linhas representam os santos João Batista e João Evangelista. Só que os historiadores dizem que essa conexão é mais recente, não tem uma base histórica tão forte. Uma teoria mais antiga leva a gente de volta para o Egito, onde essas linhas poderiam ser 2 serpentes, simbolizando o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ok, legal toda essa filosofia, todo esse papo cósmico, mas e se a verdade por trás de tudo não tivesse nada a ver com isso? E se o segredo original fosse algo super concreto, algo que um grupo bem específico de pessoas usava no dia a dia? E agora, chegamos no pulo do gato. Vamos deixar um pouco a filosofia de lado para descobrir a ferramenta, o método prático que estava escondido ali, bem na nossa cara, o tempo todo. Para entender isso, a gente precisa voltar lá para a Idade Média. Naquela época, muito conhecimento estava se perdendo. Mas não para todo mundo. As guildas de pedreiros, os caras que construíram aquelas catedrais gigantescas, guardaram esse conhecimento. E para eles, geometria não era só matéria de escola, era poder. E aqui que está o grande segredo. Para esses primeiros maçons, os chamados operativos, o ponto dentro do círculo não era um conceito para ficar meditando. Era literalmente uma ferramenta, um método que era a chave para a base de todo o trabalho deles. E como é que funcionava? A genialidade está na simplicidade. Olha só, imagina aí, você desenha um círculo, traça uma linha reta bem no meio, passando pelo centro. Aí você marca um ponto qualquer na borda do círculo. E desse ponto você puxa 2 linhas, uma para cada ponta daquela primeira linha. O resultado é um triângulo retângulo perfeito, com um ângulo de 90 graus, cravado. Numa época sem tecnologia de precisão, sem ferramenta laser, esse era um método infalível para criar e testar a ferramenta mais importante de um construtor, o esquadro. Era um segredo profissional guardado a 7 chaves. Essa habilidade era tão, mas tão fundamental que ela ecoa até hoje nos rituais maçônicos. A frase, esse é um ponto em que um mestre maçom não pode errar, se refere diretamente a esse método geométrico. Uma prova de precisão que simplesmente não podia ter falha. Certo. E agora, vamos para a transformação final.
Como é que essa ferramenta de construtor virou o símbolo profundo que a gente conhece hoje? A resposta está na própria evolução da maçonaria. No começo, os maçons eram operativos, ou seja, eles trabalhavam com pedra de verdade, e o símbolo era uma ferramenta de trabalho. Com o tempo, a maçonaria virou especulativa, atraindo gente interessada em filosofia, em moral. E para eles, aquela ferramenta prática de testar se um ângulo era reto virou uma bela metáfora para testar a retidão das próprias ações. É óbvio que hoje ninguém mais usa isso para fazer um esquadro, mas o símbolo continua lá, importantíssimo, servindo como uma ponte, um elo direto que conecta os maçons de hoje com o legado daqueles seus ancestrais construtores. No final das contas, o símbolo é isso. Um testemunho de uma herança onde a habilidade técnica e a integridade moral eram duas faces da mesma moeda, inseparáveis. Antes, eles construíam catedrais de pedra. Hoje, a busca é por construir o caráter. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se uma forma tão simples como essa pode esconder uma história tão rica e um segredo tão prático, quantos outros símbolos que a gente vê por aí, todos os dias, também não escondem uma verdade assim, bem debaixo do nosso nariz?